Uma das perguntas que eu mais recebo no consultório é se eu posso fazer alongamento ósseo. Hoje eu vou te falar exatamente quais são os critérios médicos que a gente faz o alongamento ósseo e se você pode ser candidato a esse procedimento. Então, se você é baixinho ou conhece alguém que queira ficar mais alto depois que parou de crescer, já compartilhe esse vídeo com essa pessoa e deixe um comentário aqui para mim, me falando se você queria ganhar de altura e quanto de altura você gostaria de ganhar. Vamos começar? Roda a vinheta. Bem-vindo ao canal das fraturas. Meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista, especialista em trauma e hoje eu vou falar de uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer, que é o alongamento ósseo e também o transporte ósseo. Hoje eu vou falar especificamente do alongamento ósseo. As cirurgias têm o mesmo princípio, mas são cirurgias diferentes. Se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada aqui nos vídeos que a gente tem sobre alongamento e transporte e são recursos bem legais no tratamento que a gente pode usar para vários tipos de doenças, principalmente em perda óssea por trauma, osteomielite, é muito legal. Hoje, falando do alongamento, existem alguns critérios básicos obrigatórios aí para ser candidato ao alongamento ósseo, que você precisa atender esses critérios, tá? O primeiro é a idade mínima, né? Normalmente, para fazer o alongamento, a gente faz com paciente acima de 18 anos completos e que já parou de crescer, tá com a fase de crescimento fechada, né? Por quê? Porque é preciso ter certeza que a fase de crescimento, a placa de crescimento do seu osso já fechou completamente para fazer esse procedimento. Se ele for feito antes disso, pode interferir no seu crescimento natural e causar deformidades e parada de crescimento. O transporte a gente pode fazer em pacientes mais jovens, tá? Mas aí a gente tenta poupar essa fase de crescimento. Em alguns casos específicos, adolescentes pode ser feito, mas apenas quando tem indicação clara com uma discrepância grave de membros que causa problemas funcionais, tá? Mas não é a regra. A segunda coisa que você tem que ter é uma boa saúde geral, tá? Então, o alongamento ósseo é um procedimento longo, exigente e você precisa ter um sistema cardiovascular saudável, sem nenhum problema no coração, né? Não pode ter um diabetes descompensado. Você até pode ser diabético para fazer, mas o ideal é que ele esteja compensado, tudo certinho. Função renal tem que estar normal também. A vitamina D também, os níveis tem que estar normais. Se não tiverem, a gente suplementa antes da cirurgia, tá? Seu sistema imunológico tem que estar competente. E é lógico, a terceira coisa que você tem que ter é uma densidade óssea adequada, uma qualidade óssea boa. Então é importante fazer uma densitometria óssea para avaliar a qualidade do seu osso. E osteoporose, osteopenia graves são contraindicações absolutas aí para o alongamento ósseo. Teve um estudo publicado em 2022 no Journal of Pediatric Orthopedics que demonstrou que a densidade óssea é um dos principais preditores de sucesso do tratamento. Quarta coisa é o índice de massa corpórea adequado, né? O IMC ideal entre 18 e 25. Obesidade significa aumenta o risco, né, de complicações, principalmente infecção, principalmente nos fixadores externos, tá? Quinta coisa que você deve ter também, expectativas realistas, né? Essa talvez seja o critério mais importante que eu acho, que é você entender completamente o processo, quais são os riscos, o tempo de tratamento e os resultados possíveis, né? Eu queria que fosse que nem silicone, né? Quantos ml você quer colocar? Quero colocar 400 ml, você vai lá e pô. Mas a gente tem que ver também as consequências de colocar os 400 ml, tá? Às vezes vai ficar muito grande, não vai ficar proporcional, não vai ficar uma beleza que você gostaria, né? No alongamento, a gente não tem essa opção, tá? Não tem a opção, eu quero crescer 20 centímetros, 30. Não, existe um limite considerável seguro para que tenha esse crescimento. E aí, a partir disso, você pode fazer o seu alongamento, né? Então, qual que é o limite, doutor? Vamos lá. Limite realista, 10 centímetros, tá? 4 na tíbia, 6 no fêmur. Tranquilo, dá para chegar nisso. Dá para chegar até 15? Alguns casos a gente consegue, mas não são todos os casos. E outra coisa também que é importante são as indicações médicas específicas, né? O alongamento ósseo ele pode ser indicado em várias situações, tá? A situação mais comum que a gente vê é a discrepância de comprimento dos membros. Então, uma perna menor que a outra. A gente vai alongar a que é a mais curta, né? Então, normalmente a gente indica o alongamento quando essa diferença é maior que 2 centímetros, tá? Porque isso já causa alterações na marcha, no seu dia a dia, causa dor
nas outras articulações, pode causar uma escoliose. Discrepâncias acima de 5 centímetros, tem indicação clara para correção e não se discute mais isso. Entre 2 e 5, aí vai o que você se adapta melhor, um calçado adaptado, né? A palmilha já não tem tanto esse uso. E essa discrepância ela pode ser congênita, então você teve algum problema ali durante o crescimento e causou isso. Ela pode ser por uma deformidade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e ela pode ser adquirida, pode ter sido um trauma, uma infecção, uma fratura, né? Um tumor, e você ficou com uma perna menor que a outra. A gente também pode fazer no nanismo desproporcional, então na acondroplasia, hipocondroplasia e outras displasias ósseas. Então, nos anõezinhos é possível fazer o ganho de altura. Não consigo fazer de 1,40 para 1,70, mas eu te garanto que se a gente conseguir pegar uma pessoa de 1,35, 1,40 e deixar ela com 1,50, 1,55 é um bom ganho de qualidade de vida. E em alguns casos a gente precisa também alongar os braços também, né? Para que fique proporcional. Outra indicação também são as deformidades ósseas, então às vezes você tem um varo, um valgo no fêmur ou na tíbia, né? Tem sequelas de fraturas, uma consolidação viciosa, um encurtamento pós-trauma. É possível fazer um alongamento, às vezes fazer a correção aguda e então alongar depois. A baixa estatura idiopática também, que é o alongamento cosmético, né? Então por questões estéticas também pode ser uma opção, não é uma causa médica identificada, você é saudável e deseja ganhar altura porque você não está satisfeito com a sua altura, que é o que a gente chama de disforia. E existem critérios psicológicos e motivacionais que devem ser avaliados e não tem nada de errado você ter esse problema e a gente consegue corrigir de fato e te dar uma qualidade de vida melhor. Eu tenho um paciente meu, por exemplo, que ele se sente incomodado porque a filha dele é 5 centímetros mais alto que ele. E aí ele quer ganhar altura e ficar mais alto que a filha ou na mesma altura dele, né? Outro com mulheres, ele não se sente bem com mulheres mais altas e a mulher tá com salto, ele tem 1,70 m e ele quer ficar com 1,85 m. Isso é muito pessoal e a gente avalia caso a caso para ver o que a gente consegue fazer. Um estudo em 2020 publicado pela Journal of Limb Lengthening and Reconstruction analisou 300 casos ali de alongamento cosmético e concluiu que quando os critérios de seleção são rigorosos, a taxa de satisfação chega a 94%. Existe a possibilidade, é importante fazer a avaliação psicológica, tá? Muitos centros especializados, incluindo o nosso, exigem uma avaliação psicológica prévia, né? Pra gente ver por quê. O tratamento ele é longo, normalmente ele é desafiador, você vai ter que ter uma disciplina, não é uma cirurgia de um dia, você precisa alongar, às vezes tem um pouco de dor e limitação funcional durante o alongamento e existe necessidade também de um suporte familiar e social. Assim como existem as indicações para a gente fazer o alongamento, existem também as contraindicações absolutas, então é importante que você saiba disso. E são situações em que o alongamento ósseo não pode ser realizado. Quais são essas indicações? Uma infecção óssea ativa, tá? Osteomielite, uma infecção óssea crônica controlada pode ser considerado. Doenças neuromusculares progressivas, insuficiência vascular grave dos membros, uma osteoporose severa, distúrbios graves de coagulação, doenças psiquiátricas não controladas, e eu não sei se eu falei, mas se você não pode ser fumante. Se você fuma, também é uma contraindicação ali para você fazer o alongamento ósseo. Outra contraindicação, né, são as psicossociais. Então, paciente que tem uma expectativa irreal sobre o ganho de altura, eu tenho 1,40, eu quero ficar com 1,70, 1,80. Infelizmente, não existe isso, né? Ou uma dismorfofobia grave, então o paciente se vê uma coisa muito além do que é realmente de fato. Isso a gente identifica na consulta, também já descarta esse tipo de paciente. Quando também não tem um suporte familiar para fazer isso, uma impossibilidade de seguir o protocolo de reabilitação, tá? A reabilitação é intensa no centro que a gente está criando aqui, é todo dia de reabilitação, então a gente precisa de fato fazer essa reabilitação, essa fisioterapia todo dia. Se o paciente, eu moro longe, não consigo vir, então é melhor não fazer, eu vim para São Paulo, quero fazer só a cirurgia, o acompanhamento eu faço online. Infelizmente não tem como. E se você é fumante, o tabagismo ativo, o cigarro, ele aumenta o risco de não consolidação. Então a gente vai fazer uma avaliação pré-operatória completa. Quando você vem para avaliação, eu vou te pedir exames, radiografias panorâmicas dos membros, às vezes tomografia, né? Eu vou te examinar, a gente vai fazer exames laboratoriais, né? Exames de sangue, ver a vitamina D, o cálcio, como estão os marcadores ali do metabolismo ósseo, para poder ver a sua avaliação funcional também. Quanto você consegue ter de amplitude de movimento das articulações, a sua força muscular,
muscular, marcha e equilíbrio, flexibilidade. Ser candidato ao alongamento ósseo vai muito além de apenas querer aumentar a altura e ganhar um pouco mais de alguns centímetros, né? É preciso que você tenha uma saúde adequada, uma estrutura psicológica para enfrentar o tratamento e principalmente entender que esse é um processo que exige dedicação total de você durante esses meses, né? Qual que é a boa notícia? Quando todos os critérios são atendidos, as taxas de sucesso são excelentes e a satisfação chega a ser maior que 94%, que eu considero muito alta, tá? Se você quiser saber se você é um candidato ao alongamento ósseo, eu te convido a agendar uma consulta para uma avaliação completa comigo, onde eu vou analisar seu caso individualmente, solicitar os exames necessários e te dar todas as orientações, tá? Eu vou deixar o link aqui no vídeo e também na descrição. Se você gostou, conhece alguém que queira ganhar altura, já encaminha esse vídeo para essa pessoa, compartilha, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos dessa série sobre alongamento ósseo e deixa no comentário se você se identificou com algum dos critérios que eu mencionei, se você quer ganhar de altura e quantos centímetros de altura você quer ganhar. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tudo de bom aí para você.